A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos colocar os nossos corações mais uma vez no trono da graça, com aquela ênfase ainda do Apocalipse capítulo 4, quando os 24 anciões, perante a presença do Senhor, o texto diz que eles jogaram as suas coroas para cima e glorificaram ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos glorificar e bendizer esse Deus que nós amamos, que se faz presente no nosso meio. Que os nossos amigos internautas sejam bem-vindos também, recebam a graça, o poder e a misericórdia do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes se formassem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nos volvemos para Ti nesta hora. Queremos adentrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde Tu estás sendo exaltado de dia e de noite. Os seres celestiais não cessam de glorificar, de bendizer, de exaltar o Teu santo nome. Eis que nós também, como homens, adentramos, ó Deus, nesse ambiente espiritual, para poder contemplar a Tua face. Te agradeço pela palavra que nos foi concedida. Te peço, meu Deus, graça diante dos Teus olhos para ter, Senhor, a Tua sabedoria, meu Deus, a Tua direção de transmissão da Tua palavra. Fala mais uma vez ao meu coração, meu Deus. Eu necessito ouvir a Tua voz. Fala em cada um dos corações. Apocalipse é uma realidade, meu Deus. Eu sei que Tu queres revelar para nós, eu sei que Tu queres falar para nós, porque glorificamos o Teu santo nome. É um livro que o Teu nome é altamente adorado. Quando nós contemplamos, ó Deus, as várias maneiras, meu Deus, de milhões, de milhares, adorando, glorificando o Teu santo nome. Fala, Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos, irmãos. Quando nós falamos sobre o livro, que é o nosso tema de enfoque hoje, nesse dia, referindo-se ao livro do Apocalipse, é a revelação da parte de Deus. A minha mente pequena, a minha mente tacanha, a minha mente frágil, a minha mente pecadora, ela se dirige às minhas memórias afetivas. Quando nós estávamos refletindo aqui nessa palavra, nós nos dirigimos às nossas memórias afetivas, porque eu amo esse livro de Apocalipse e, teoricamente, foi o primeiro livro que eu preguei, que eu evangelizei, entre aspas, a uma pessoa antes de conhecer Jesus. Antes que eu conhecesse Jesus, eu usei o livro do Apocalipse para transmitir para essa pessoa uma palavra, essa palavra revelativa. Nós temos ali no slide, né? Tem histórias para contar. Esse livro aí, o primeiro livro, que é o Novo Testamento, que é os Salmos, é o Provérbios, foi o meu primeiro contato com o livro de Apocalipse. Então foi através dos Gideões internacionais. Eu tenho um aqui nas minhas mãos. Esse é a capa marrom. Esses era cinza. Eu ganhei cerca de 5, 6 livros desses na escola que eu estudava, né? Ainda não conhecia Jesus. E esse livro aqui é muito prático. Até no final dele tem um lugar para você fazer a sua decisão. Confesso que eu escrevi algumas coisas aqui e eu não imaginava a extensão da grandeza, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, em estar vendo ali eu escrever essa minha simples aceitação. Muito bem, irmãos, eu lia os Salmos, eu lia aí os Provérbios, eu lia os Evangelhos, as cartas de Paulo, porém eu tinha medo do Apocalipse, eu tinha pavor do Apocalipse, mas mesmo assim dava aquela vontade de ler como curioso. Eu não entendia nada, me dava medo, me dava pavor, mas ao mesmo tempo eu queria conhecer, eu queria saber. Talvez isso é o Salmo 2,
o verso 2, né, que fala servir ao Senhor com temor e tremor. Só que eu não sabia ainda o que era isso. Eu não fazia ideia do medo que eu tinha, mas mesmo assim eu queria saber, eu queria conhecer, estava com uma curiosidade muito grande de ver isso. E o Apocalipse é uma prova marcante de tudo que Deus fez para a humanidade, de tudo que Deus está fazendo para a humanidade e de tudo que Deus ainda vai fazer para a humanidade, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz lá, 13 de Hebreus, o versículo 8. Creiamos então nesse poder do Apocalipse. A segunda imagem ali é a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia que eu comprei, 19/12 de 1983. Foi a primeira Bíblia que eu comecei, então, depois desse livro aí, a me apaixonar. E eis que eu a usei até o dia 2/8 de 1993. Depois eu adquiri algumas outras Bíblias. Mas a primeira Bíblia, ninguém esquece, né? A primeira Bíblia, o primeiro contato com a palavra de Deus, ninguém esquece. Queridos, eu compartilhei com um amigo de infância essa experiência, né? Ele ficou com pavor da mesma maneira que eu fiquei. Eu conversei um pouco com ele e doei um desses livros aí dos Gideões Internacionais. Não é que ele se converteu primeiro do que eu, não é que ele se converteu primeiro que eu. E quando a igreja chegou na nossa cidade, esse incidente ocorreu lá pelos meados de 1981. Acredito que a igreja tenha chegado lá em 1982, final de 82, não é isso, diaconisa? Se você lembrar, né? 1982, por aí. Aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador no dia 23 de outubro de 1983. A Igreja Adventista da Promessa, ela comemora, então, os seus 50 anos e há um avivamento incrível nesse período de comemoração. Os irmãos que são dessa época vão lembrar o quanto Deus realizou coisas extraordinárias nesse período. Eu sou fruto desse avivamento de comemoração de 50 anos da Igreja Adventista da Promessa. E aí eu conversei com esse amigo, e alguns anos depois, quando a gente já estava servindo a Deus, ele me disse: rapaz, eu fui para a cama pensando, né, naquelas coisas que você me falou, monstros saindo do mar que você falou, e eu fui dormir com aquela besta do Apocalipse saindo do mar na minha cabeça. Eu fui dormir com muito medo, mas para que não fique só nas minhas palavras, ô Gabi, por favor, solta aí. A Aurora não deve, diaconisa Aurora não deve conhecer, né? É o irmão da diaconisa Aurora, Diácono Antônio Carlos Gomes. Solta o áudio para a gente, por favor. Eu me lembro, inclusive, quando eu, mais o Omar, nós estávamos ali jogando bola, aí saímos conversando, e aí o Omar me falou, né, que ele estava lendo um livrinho do Novo Testamento que falava sobre uma besta saindo do mar. E aquelas coisas de Apocalipse deixavam a gente meio assim aterrorizados com aquelas situações ali, né, que a gente achava que a gente pensava assim, que vai acontecer, e aquilo ali já chamava muita atenção da gente. Aí chegava em casa, ficava pensando naquelas coisas que ali estava escrito. E, por incrível que pareça, o tempo passou e a gente acabou indo para a igreja. Aí foi quando o Omar tinha falado comigo antes dessa parte do Apocalipse. E o tempo passou, quando eu fui para a igreja, eu acabei chamando ele para ir lá fazer uma visita na igreja. E ali a gente acabou ficando na igreja, e
já faz mais de 40 e tantos anos. Foi mais ou menos em 81, por aí, onde ficou isso, né? Então, sem saber de nada, o Omar conseguiu ali pregar indiretamente para mim sobre a parte do Apocalipse, coisa que a gente não tinha nem entendimento. Deus já estava dando a gente um sinal. Glória a Deus. Do que ia acontecer no futuro, né? A gente ia poder estar conhecendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, fica um depoimento, né, de uma situação, um livrinho do Novo Testamento, dos Gideões. Através dali, a gente já estava conhecendo a palavra de Deus. É por isso que eu amo o Apocalipse. É por essa razão, né, que eu amo o Apocalipse. E cá nós estamos hoje falando sobre Apocalipse. As revelações, o pastor Mesquita nos transmitiu, o invencível, missionária Eliane, as igrejas, o pastor Magno, e o trono, o pastor Gledson. E hoje nós estamos com entendimento, mas ainda numa dependência tremenda do Santo Espírito de Deus. Hoje nós temos temor e tremor, mas com o acolhimento da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Então, ele já nos revelou conforme a sua sabedoria. Eu devo dizer, então, que o medo se converteu hoje em reverência. O medo se converteu hoje em graça, em disciplina e em possibilidades de obediência. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então agora eu tenho a oportunidade, através do Apocalipse, de absorver a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a misericórdia de Jesus. Eu tenho essa possibilidade. Então, com a proximidade do desenrolar completo do rolo, é do interesse divino que você, que eu, que nós saibamos, que nós leiamos, que nós guardemos os nossos corações, as palavras do Apocalipse, e o mais importante, o Cordeiro de Deus é o mesmo, ele está aqui, ele é digno de receber a nossa adoração, ele é digno de abrir o livro. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escritos de ambos os lados e selados com 7 selos. Foi Jesus que abriu este caminho para que nós compreendêssemos o Apocalipse. Então, essa série do Apocalipse, hoje ela tem como um foco esses acontecimentos que marcaram, que marcam e que marcarão a história. E no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João vê um livro, ele vê um rolo bem selado com 7 selos. Quais ensinamentos que nós poderemos extrair daqui? De imediato, o Apocalipse está nos dizendo, está nos ensinando que Jesus deve ser adorado pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que ele vai fazer. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. E isso é a autoridade suprema do Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? Irmãos, a importância de Jesus aqui é tão grande que quem segura o livro selado, vocês podem ver essa revelação progressiva, capítulo 4, uma análise do capítulo 4, a gente vê a grandeza de Deus, a revelação de Deus,
E o análise do capítulo 5 aqui é o próprio Deus que está segurando o rolo selado com 7 selos. E João está vendo isso, ele está presenciando isso. O que é interessante aqui, que ele não desmaiou ante a essa tão elevada glória, como o profeta Daniel, que várias vezes perdia os sentidos, ele desmaiava no seu livro, pois saía as suas forças diante das grandezas das revelações. Domingo passado aqui a irmã Juliana estava falando sobre o profeta Isaías também, quando ele participava daquele momento, né? E ele se sentiu indigno, ele se sentiu pecador, e o Senhor então toca nos seus lábios e assim purifica os seus lábios. Então, diante das grandezas dessas revelações, o que eu acho assim extraordinário, porque dentre todas essas criaturas espirituais, celestiais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprove a Deus inserir um ser humano, aprove a Deus inserir um de nós ali, ele é o Deus conosco, ele coloca um ser humano ali naquele meio, e ele está ali, ele foi elevado a um estado raro de consciência espiritual, a sua consciência espiritual estava alterada, em que os seus sentidos foram totalmente arrebatados pela plenitude do Espírito Santo, a fim de que ele pudesse ver, a fim de que ele pudesse ouvir, sentir vividamente tudo quanto lhe seria comunicado por Deus. Isso está no Apocalipse 1:10, 17:3, 21, versículo 10. E esse estilo literário que é usado aqui, que João usa aqui, vai retratar um Deus governando em seu trono celestial de uma forma clássica e tradicional. O salmista, no Salmos 47, o verso 8, ele diz: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu trono. Então, tudo está sobre o seu domínio, as minúcias instâncias das nossas vidas, todo o universo com todos os seus detalhes, com todas as suas complexidades, estão no domínio total de Deus, como nós aprendemos na reflexão do sábado passado, do capítulo 4 do Apocalipse. O escritor Hendricks nos diz que esse livro, ele simboliza o propósito de Deus com respeito à totalidade do universo, através da história, com respeito também a todas as criaturas, em todas as épocas, para toda a eternidade. Então, Deus tem na mão o controle da história, a história ela é decifrada por Deus, e o fato do livro estar selado aqui, significa que enquanto esse livro permanecesse fechado, selado, né, o propósito salvício de Deus para os homens não poderia ser cumprido e não poderia ser totalmente revelado. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então o plano só seria pleno, nessa abertura revelativa para todas as etnias, para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas. Se coloque agora no lugar de João. Imagina o João, a expectativa dele ali, a aflição que ele estava, a ansiedade, a angústia, o choro, né, o sofrimento, porque, como nós já falamos, ele estava com o entendimento espiritual de compreender todas aquelas coisas, e ele bem sabia que se o plano não fosse revelado, se o livro não fosse aberto, estava selado, era um mistério selado com Deus. E ali ele começa a chorar intensamente. Ninguém podia abrir os 7 selos, sequer olhar o livro. Ninguém era digno. Ninguém afetado pelo pecado pode abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Ninguém pode te redimir, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem anjo.
nem homem algum. A redenção da alma é caríssima, e os seus recursos logo se esgotaria. Você entende agora quem é Jesus? Ele é o único, Ele é o inigualável, Ele é o todo-poderoso, e Ele é o Deus conosco. Glória a Deus por isso. O universo está silenciado. Ante a tal constatação, não há ninguém, não tem ninguém, não há como abrir esse livro. O universo silencia, o silêncio é crucial. Ninguém pode livrar a humanidade dos seus pecados, das suas escravidão. Todos são indignos. Ó vida, ó céus, ó suplícios, né? Poderíamos dizer, ó vazio existencial. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E dependia então de uma ação de graça, de misericórdia, de poder da parte de Deus. O texto está ressaltando aqui que ante ao choro compulsivo, desesperado de João, que bem entendia aquela situação, a desesperança, a inércia, a desolação, o abatimento, inacessibilidade ao livro, apesar de estar tão perto, ele não podia olhar, ele não podia saber o que tinha dentro dele, ele não podia abrir, não havia um ser digno. Para isso, ali ele pensava, ele via, e o desespero de João aumenta. O versículo 4 e o versículo 5, no auge dos seus desesperos, um dos seres celestiais consolou a João com essa afirmação: para que não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. João, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Deus conosco, a porta das ovelhas, a resplandecente estrela da manhã, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o que era, o que é e o que há de vir, Ele está aqui. O texto diz, irmãos, que João para tudo, ele repara. O texto fala assim, ele reparou, ele caiu em si no meio do trono. Entre os anciões está em pé um cordeiro que parecia estar morto. Ele tinha 7 chifres, ele tinha 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Isaías fala no capítulo 11, versículo 2, Isaías nos revela que estes 7 Espíritos, eles são dons providos do Espírito Santo, que repousaria com toda a efetividade sobre a pessoa de Jesus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Então esses são os 7 Espíritos na qualidade de dons do Espírito Santo. E isso me faz antever essas coisas, e isso me faz deleitar-me no Senhor, em quaisquer circunstâncias da minha vida, ocasiões ou acontecimentos. Há uma possibilidade, veja a ênfase, o profeta João fala que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Qual é o significado disso? Eu ouso entender isso como acessibilidade a nós. Ele subiu em triunfo às alturas. Ele levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Diz Efésios capítulo 4, versículo 8. E Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isso que agora vós vedes e ouvides. É a participação do celestial com o humano, é a fusão dos céus com a terra. Antes nós éramos restritos a Jesus, não havia essa totalidade plena vista aqui. Depois da abertura dos 7 selos, depois dessa abertura dos 7 selos, Jesus venceu na cruz do Calvário, Jesus nos outorga então os seus dons para nós vencermos também com cargas de deleites espirituais, com alegria, com esperança, com regozijo sobre o regozijo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, seja a vossa equidade notória, perto está o Senhor. Glória a Deus. Eu queria trabalhar mais um pouco essa situação de Jesus com esses 7 espíritos, mas não vamos ficar aqui no Apocalipse, mas há uma referência lá em Zacarias capítulo 3, versículo 9, versículo 10, depois você dá uma examinada lá, e dali você pode extrair redenção, dali você pode extrair celebração, comunhão, e até a existência de um PG, nós podemos ver em Zacarias 3, 9 e 10, mas nós vamos nos reservar ao Apocalipse. Como vencedor, Jesus é digno de quebrar os 7 selos e desenrolar os seus documentos, conforme Simon Kistemark nos diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então essa história só tem uma coerência, essa história só tem um sentido, e o sentido é Jesus Cristo. Essa coerência de abrir o livro, saiba que Jesus hoje pode afetar a sua vida ainda. Saiba que Jesus hoje pode construir com a sua vida uma nova história, ainda que a sua vida esteja em cacos, ainda que você se sinta sujo ou suja, ainda que você se sinta rejeitado ou rejeitada, numa linguagem coloquial, um Zé da esquerda, né? Como se diz aí no popular, ainda que você esteja enrolado, Jesus pode desenrolar a sua vida, e João está chorando ali compulsivamente, até que ele reparou, com o despertar desse ser celestial, que Jesus tem toda a autoridade, Ele está no trono, Ele é soberano, Ele pegou o livro das mãos de Deus, e isso mudou totalmente a história da humanidade perdida, distante de Deus. Pare um pouco, existem possibilidades de reconciliação, existe possibilidade de perdão, existe possibilidade de esquecimento dos nossos pecados hoje. Agora é com você, você está crendo nisso? Se creres, verás a glória de Deus. De novo terás compaixão de nós, pisará nas nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Essa adoração majestosa ao Cordeiro, o versículo 8 até o versículo 14, efetivamente, após então tomar esse livro selado, ele continha o plano eterno do Deus vivo, a história da humanidade. Aqui estava incluindo a sua revelação, a sua redenção eterna, de acordo com a visão de João. E os seres angelicais, eles não têm o que fazer. Veja que aparece 2 vezes o reparei. Capítulo 5, versículo 6. Nisso aconteceu que reparei. O versículo 11, ele diz a mesma coisa. Então reparei. Parou, chamou a atenção. Ouvi uma voz de uma grande multidão, de anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões e de milhões. E eles proclamavam em alta voz,
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele abriu o livro está aberto, você tem acesso ao livro. O livro está aberto para todos os povos, etnias, nações, todos aqueles que quiserem essa tão grande salvação. O livro está aberto. O livro está aberto. O livro não está selado. O livro é muito claro. O próprio Espírito nos revela o que está escrito nesse livro. Ali estão os arquivos, os downloads das orações de todos os santos, de todas as épocas. As orações dos santos estão nas nuvens. E você pensando que esse negócio de nuvens agora, de informação de nuvens, apareceu agora. Não, as orações dos santos já estão nas nuvens. As orações dos santos já estão em memória diante de Deus. Eles pedem aqui o estabelecimento do seu reino, mas sobretudo eles exaltavam o estabelecimento do seu reino. Eles exaltam a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro, porque pelo seu sangue ele compra homem de todos os povos, homens de todas as tribos, homem de todas as línguas, homens de todas as nações estão em pé diante do Cordeiro de Deus. Queridos, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa a abertura desse livro. Não tem como não nos afetar. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Glória a Deus. Eu concluo dizendo, extraordinariamente, Jesus fez dos pecadores salvos um reino e os fez sacerdote do nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Ele é digno de louvor, ele é grande. Os seres angelicais explodem em louvor, porque das impossibilidades ele faz possibilidades, do inacessível ele possibilita a acessibilidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Por fim, os versículos 13 e 14, todas as criaturas. Lembra que eu falei do capítulo 4? Eles jogaram as coroas. E aqui nós temos todas essas criaturas, esses seres angelicais. Eles estão juntos ali para adorar o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Então, enquanto nós estamos adorando aqui hoje, eles também estão adorando lá. Essas criaturas celestiais, elas estão adorando lá. Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória, ele merece todo o louvor. Querubins, serafins, arcanjos, anjos, 144 mil, os 4 seres viventes, os 24 anciões, todas as criaturas existentes nos céus e na terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que neles há, que exclamava ao que está sentado no trono: ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja o domínio, seja a glória. Ele abriu o livro para você. Ele quer que você saiba que a história da humanidade não está no seu controle. A história da sua vida não está nas suas mãos, tampouco estão nas mãos de governos políticos. Sua vida está nas suas mãos, nas mãos deles. O caos ambiental, social, não está sem rumo, mas ainda é controlado por ele. O barco da humanidade não está à deriva, largado à sua própria sorte no mar do destino do caos. Jesus comanda o universo. Os fatos históricos, bem como as minúcias da sua vida, as minúcias da minha vida, o meu dia a dia,
tudo que eu faço. Ele está presente, Ele está vendo, Ele está acompanhando, Ele está ajudando, e o livro está aqui, e o livro vai sendo examinado, e o Espírito Santo vai falando conosco através do livro, e a participação na escola bíblica, e os louvores, as mensagens, tudo está colaborando para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que estão no seu decreto. Então, Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono.